Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tenho aqui um vídeo de um ateu, praticamente um ateu que não tem nenhum tipo de responsabilidade ou honestidade no sentido das escrituras. Esse cidadão aí que vocês estão vendo, esse ateu se auto-intitula, o grande espertalhão e que conhece verdadeiramente as escrituras. E o mais interessante de tudo isso é que esse rapaz aqui, ele é convidado por alguns programas famosos na internet para expor as suas ideias totalmente controversas. O cara se diz intelectual, lançou um livro que ele simplesmente retirou muitas coisas, da internet, roubando direitos autorais das outras pessoas, e esse cara vai nesses programas aqui e fala cada besteira em cima de besteira. Este assunto que ele vai falar aqui agora é sobre os anjos. Então, como ele é um ateu que acusa ao Criador de perversidade, de maldade, e não consegue compreender o motivo a qual a humanidade está nesse caos, dentro desse desespero, nesses problemas que nós enfrentamos, ele simplesmente acusa Deus do culpado de tudo isso. Mas aí eu quero que vocês prestem atenção neste vídeo dele e nós vamos refutar à luz das escrituras para você ter uma ideia que esse cidadão que se diz conhecedor da Bíblia realmente é um cara totalmente sem conhecimento das escrituras. Principalmente quando ele fala sobre os anjos. Vamos ouvir o comentário dele passo a passo e vamos analisar o que a Bíblia diz. Vamos lá. Que a Bíblia fala que os anjos foram feitos inferiores ao homem. Ele disse aqui na primeira parte que a Bíblia diz que os anjos foram feitos inferiores aos homens. Isso já é uma grande mentira e uma grande falácia. Olha só, eu vou deixar rolar o vídeo e nós vamos voltar para você ter uma ideia da ignorância desse cidadão aqui. Porque realmente não conhecem as escrituras. Não conhecem, porque se conhecesse as escrituras, ele ia saber que os anjos foram feitos superior ao homem. Mas como ele quer acusar ao Criador das coisas maldosas que ele mesmo pratica, que as outras pessoas praticam, que a humanidade pratica, então é claro, meu filho, precisa ter um bode expiatório, Mas que realmente esse cara não tem um pingo de conhecimento bíblico, cara, isso está a desejar. E eu vou provar para vocês isso daqui. Vamos ouvir aí as grandes besteiras desse ateu. Os anjos veem Deus. E sem contar que a Bíblia fala que os anjos foram feitos inferiores ao homem. Inferiores aos homens, mas os anjos veem Deus. Os anjos não defecam, os anjos não urinam, os anjos não comem, não bebem, não sentem dor, não sentem... Os anjos não urinam, os anjos não comem, os anjos não sentem dor, os anjos são inferior ao homem. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, é um absurdo em cima do absurdo. Vamos ver aqui passo a passo aqui para você ter uma noção. Veem Deus. E sem contar que a Bíblia fala que os anjos foram feitos inferiores ao homem. Inferiores aos homens. Para você ter ideia, ele disse que a Bíblia diz que os homens foram feitos inferiores ao homem. Será que isso é verdade? Vamos ver o que a Bíblia diz. Olha só. Anjos são superiores a seres humanos. Salmos capítulo 8, versículo 4 ao 5. Quem é o homem para que com eles te importe? Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Então, o versículo de Salmos 8.4.5 está dizendo que o homem é inferior aos anjos. Ou seja, ele está dizendo ao contrário, está dizendo que os anjos são inferiores ao homem. Olha só como ele não conhece a Bíblia. Hebreus 2, versículo 7. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Então aqui já está dizendo que o autor de Hebreus repete a ideia do Salmos 8, reforçando a distinção de hierarquia entre anjos e seres humanos. E em 2 Pedro capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz: contudo, nem mesmo os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Então aqui já está mostrando que os anjos são superiores. E o que o ateu, conhecedor da Bíblia, entre aspas, falou? Grande besteira, Salmo 103, versículo 20.
Bendiga o Senhor você e seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Agora vamos lá. A Bíblia diz que os anjos, eles têm uma finalidade. E a finalidade que esses anjos têm é de servir ao homem. O ser humano será superior aos anjos no dia da ressurreição dos mortos, no dia em que as pessoas, os salvos em Cristo, alcançarão a misericórdia do Eterno e entrarão na cidade pelas portas. Ao alcançar esse corpo incorruptível, como diz o apóstolo Paulo, essas pessoas serão superior aos anjos. Mas até o exato momento nós somos seres inferiores, e não, certo? Então veja que coisa interessante. Os anjos são superior, mas ele diz que os anjos são inferiores. Vamos ver mais um pouquinho das babaquices desse cidadão aqui. Vamos ver as mentiras que ele fala. Que feitos inferiores ao homem. Que a Bíblia fala que os anjos foram feitos inferiores ao homem. Viu? Ele falou que a Bíblia fala que os anjos foram feitos inferior ao homem. Eu acabei de mostrar para vocês aqui que não. Tá? Então ele não conhece a Bíblia. Ele é um grande mentiroso. Vamos ver mais aqui as mentiras dele aí. Ó. Inferiores aos homens, mas os anjos veem Deus. Os anjos não defecam, os anjos não urinam, os anjos não comem, não bebem, não sentem dor, não sentem tristeza. Os anjos não defecam, os anjos não sentem dor, os anjos não comem e os anjos não bebem. É o que esse ateu está falando aí. Um grande falacioso. Pois eu vou mostrar na Bíblia para você que os anjos, sim, podem se materializar através do poder da teofania. A palavra teofania é o ato de imaterial se materializar. E sim, meus irmãos, os anjos podem comer e podem se alimentar através da teofania. Vamos tentar mostrar isso para vocês aqui. Vamos lá. Nós temos aqui a passagem, se você pode observar. Deixa eu ver aqui onde que está. Em Mateus. Deixa eu ver aqui, Gênesis. Gênesis capítulo 18, versículo 1 a 8. Anjos comem com Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão, levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé, que são anjos, frente dele. Então tomou coalhada, leite e o novilho que mandara preparar, e os pôs diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Mas o ateu está dizendo aqui que os anjos não comem. Mentira. Comem e, é claro, têm necessidades fisiológicas também, porque eles estão na forma teofânica. Veja que esse cidadão realmente é um grande cabalancheiro. Tá? Gênesis capítulo 19, versículo 3. Anjos visitam Ló em Sodoma e Gomorra. À tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma, e entrou com eles em casa, deu-lhes um banquete, fez assar pães sem fermento, e eles comeram. Vamos ver o texto? À tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma, e entrou com eles em casa, deu-lhes um banquete, fez assar pão sem fermento, e eles comeram. Então está dizendo aqui que os anjos comem. O que o ateu está dizendo? Que os anjos não comem. Os anjos não urinam, os anjos não comem, não bebem, não sentem dor, não sentem tristeza. Os anjos não comem, não bebem. Tá vendo como esse... E o cara ainda é convidado pelo pessoal para participar de live. Gente, é um absurdo você chamar uma pessoa dessa que não crê no Criador e distorce as escrituras, porque é totalmente o contrário. O cara é um grande de um mentiroso. E outra coisa, os anjos podem se disfarçar de seres humanos. Não se esqueçam de a hospitalidade, pois alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Então veja que o texto é claro. Aqui no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 6, o anjo do Senhor parecia um homem. Então a mulher foi dizer ao seu marido, veio a mim um homem de Deus, cuja aparência era como de um anjo de Deus, muito tremenda. Não soube eu de onde ele era, nem ele me disse seu nome. Então observe aí, ó, em Daniel capítulo 10, versículo 5 ao 6, um anjo com aparência glorificada. Você tem várias opções. Então veja bem, os anjos podem comer e beber, eles podem assumir forma humana, perfeita, podem interagir fisicamente com pessoas e às vezes são confundidos com seres humanos. E em Gênesis 6 fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas,
viram para a terra, coabitaram com elas, tiveram relações sexuais com elas, e essas geraram os gigantes, que são os nefelins. Então, gente, o que esse cidadão aqui está dizendo é uma grande falácia e uma grande mentira. Vamos ver de novo para a gente encerrar o vídeo. Deus. E sem contar que a Bíblia fala que os anjos foram feitos inferiores ao homem. Inferiores. Mentira, está repetindo, os anjos não é inferior. Mostrei para você, os anjos são superiores ao homem. Primeira mentira. Aos homens, mas os anjos veem Deus. Os anjos. Claro, os anjos veem Deus porque eles estão no mundo espiritual. Os corpos deles são diferentes dos nossos corpos. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a coroa da criação. Ok? Então já esse cidadão aí, por tanta ódio e raiva de Deus, é claro que ele diz não acreditar, fica falando um monte de besteiras sem conhecer as Escrituras. E o pior é que ele tem credibilidade ainda diante desse público que mal conhece o beabá das Escrituras. Os anjos não defecam, os anjos não urinam, os anjos não comem, não bebem, não sentem dor, não sentem. Os anjos não comem, mostrei para vocês que comem, se eles comem, se alimentam, com certeza eles urinam e têm ali as necessidades deles. Sente tristeza. Os anjos estão Os anjos sentem tristeza e sentem alegria. Tem passagem na Escritura que diz que quando um pecador se arrepende, há festas nos céus pelos anjos. Os anjos se alegram na presença do Senhor. Mais uma mentira desse ateu aí. Estou falando isso metaforicamente, hipoteticamente, né? De acordo com a lenda. Aí ele chama a Bíblia de lenda, né? Ele começa a contar a lenda, mas ele não lê as Escrituras verdadeiramente como ela é, porque, infelizmente, desculpe eu falar essa palavra, mas é um mau caratismo muito descarado desse cidadão aí. Eles não vivem o que a gente vive. Por que Deus colocou a gente para viver essa situação tão miserável, tão drástica, tão ruim, tão perversa? Aí ele começa a questionar, né? Por que Deus colocou a gente para viver uma situação dessa tão ruim, tão perversa, tão depravada, tão não sei o quê? Deus não colocou o ser humano para viver esse tipo de vida. Isso foi consequência do erro, consequência da desobediência. Foi consequência de todos nós nos afastarmos do Criador. E quando você se afasta do Criador, é a mesma coisa do peixe viver fora d'água. Por quê? Imagine a água dizendo, peixe, não sai de dentro de mim. Porque se você sai de dentro de mim, você vai perecer. Aí o peixe desobedece, sai para fora e vai morrer, falta de oxigênio. Então, esse cara, na cabeça dele, ele disse que Deus colocou o homem para sofrer, para ser maltratado, para viver. Olha os absurdos desse cara, porque ele não conhece o plano da redenção. Ou conhece, né? Porque é um ex-pastor, né? Que já era picareta e agora se tornou um ateu que é mais picareta ainda do que você possa imaginar. Porque tanta mentira dessa eu já provei para você, totalmente o contrário daquilo que ele disse. Está refutado. Essa situação tão miserável, tão drástica, tão ruim, tão perversa, tão cruel, tão covarde, tão injusta, a ponto de nós não termos a menor possibilidade de poder dizer, Pai, onde que você está? Deus, onde que você está? Então, o que ele é para nós e o que nós somos para ele? É essa a pergunta. O que Deus é para nós, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o criador de todas as coisas. A complexidade da criação, a própria natureza revela a existência de Deus. A gente não precisa provar que Deus existe. A própria natureza, é a circunstância, aquilo que você vê, aquilo que é palpável, a complexidade dos órgãos, da vida em geral, já prova a existência de um ser inteligente que é o Criador. Então, gente, é isso que eu queria passar para você. Uma refutação aqui deste ateu, que infelizmente é um cara muito mau caráter, porque mente descaradamente e as pessoas ainda chamam ele para esse tipo de comentário ridículo e absurdo, que qualquer pessoa que lê o mínimo da Bíblia consegue refutar um cara tão fraco como Bíblia, como é esse cidadão aí que vocês estão vendo. Um forte abraço do Rivanildo Menezes e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Até mais.